E aí eu vi aquela confusão e nós corremos em direção ao grupo. Se você rodar o take inteiro, eu tenho gravado aí, dá para ver que eu faço várias vezes, eu reajo a cutucões que o pessoal da KGB me dá, assim, para não deixar a gente se aproximar. Daí eu faço, e aí eu começo a gritar. Eu falei, eu vou começar a gritar aqui. E o Domingos também começou a gritar, feito louco, Mr. Gorbachev! E aí um passe de mágica daqueles de filme, porque o Gorbachev ele fez assim com a mão, ele fez assim com a mão, abriu, né? Coisa de segurança. O chefe mandou, abriu. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Para nós é uma grande alegria a chegada do Azen. Azen é um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro. Eu vou constrangê-lo agora, porque a gente... Por favor. Eu devia ter falado isso antes dele chegar, mas o Azen tem uma carreira internacional muito longa no jornalismo, tanto nacional quanto internacional. Tem 30 anos de jornalismo. A idade vai chegando, homem. A idade vai chegando. Acho que mais de 30 nessa altura do campeonato, né? Mais de 30. Né? E ele foi correspondente em Nova York, trabalhou na Manchete, no SBT, na Globo, colaborou com a CNN e a CBC nos Estados Unidos e Canadá, atuou com a Folha de São Paulo, foi produtor e diretor de reportagens, documentários, viajou de mais de 50 países, África, Ásia, Oceania, Europa e Américas, e agora está aqui com a gente na Fórum para nossa grande alegria. Então, quero te falar, Zenha, tua trajetória é uma trajetória realmente brilhante, é uma referência no jornalismo para nós jornalistas. O Plínio é um menino, né? Mas nós dois somos contemporâneos ali, temos praticamente a mesma idade. Você sabe que eu já fiz pauta com a Zenha quando eu estava no Globo, acho que em 2006 a gente chegou a encontrar em algumas pautas, e a Marlene Camargo aqui, a Zenha está falando aqui, ó, que lembrando quando você fazia o Jornal Noroeste. Oh, meu Deus do céu. Que coisa boa. Era assim, eu fui apresentador e repórter desse jornal, que chamava Jornal da Sete, lá em Bauru. A TV Bauru sempre foi afiliada da Globo, depois ela se transformou em Rede Globo Oeste Paulista. E não tinha TP. Teleprompter é aquela máquina que vem acoplada à câmera, que você coloca o texto no espelho e você apenas lê o que está ali. Então, por isso, dá a impressão de que o cara decorou tudo, e não é verdade, tem o TP. Como não tinha TP em Bauru, um colega nosso inventou uma manivela com papel escrito. Então, escrevia tudo à mão e a manivela ia rodando e você ia lendo de um papel. Esse é do tempo da TV Bauru. E eu jornalismo de guerrilha. Viajei esse oeste de São Paulo todinho, vixe. Todo o interior de São Paulo. De Bauru para lá eu conheço... Pode falar qualquer buraquinho que eu entrei fazendo reportagem. Então, era o período... Mas você é do interior de São Paulo, Zenha? De onde você é? Eu sou de Bauru, eu sou nascido em Bauru. Sou da terra do Pelé, quer dizer, que o Pelé começou a jogar bola, só que é uma curiosidade, gente. Bauru tem um problema com sua própria história que é incrível. Você vai lá, olha o Pelé atrás de mim ali, ó. Você vai para Bauru, o Pelé ele começou a jogar bola no Baquinho, o Bauru Atlético Clube, que é um clube que eu frequentei quando criança. Até mais tarde, quando eu era repórter, menino repórter já, eu trabalhando para uma rádio de Bauru, o Pelé foi fazer a despedida dele lá em Bauru e eu fui repórter de campo nessa despedida. Entrevistei o Pelé lá no jogo dele com o Baquinho. Só que Bauru destruiu o estádio, um estádio bonito, que era o do Baque, construiu um supermercado em cima e não tem uma estátua, não tem uma referência do Pelé. Não acredito. Não tem nada, Mauro. É um negócio inacreditável. Os bauruenses de hoje mesmo dizem que coisa louca, né? Quando o Pelé estava vivo e a família dele morava lá, parece que houve um problema com políticos locais, mas isso não significa nada. A cidade deveria honrar a sua história. E é incrível. Bauru, até quando o Pelé morreu, eu fui para Vila Belmiro, porque eu sou santista pelezista, e aí eu vi reportagens feitas lá em Bauru justamente dizendo isso, né? Acho que a Globo fez reportagem e outros. Que Bauru não tem Pelé em Bauru. É um negócio muito incrível, na minha opinião. Azenha, conta para nós uma das histórias que
mais marcaram sua trajetória e te fizeram conhecido mundialmente em todos os idiomas. Você estava lá em Moscou cobrindo o encontro de Reagan com Gorbachev. Gente, é isso, a gente está na estrada há muito tempo. Né? Na estrada há muito tempo. Reagan com Gorbachev, tinha mais de 5.000 jornalistas do mundo inteiro lá. Apenas um conseguiu uma entrevista exclusiva com Gorbachev. Esse que está aqui com a gente. Conta essa história para nós. Bom, Mauro, só queria dizer uma coisinha antes de entrar nisso, só porque eu quero me referir ao que vocês mostraram. Você sabe que o terremoto lá na Síria e na Turquia, que está chocando todo mundo, a Síria, na verdade, você vai ver que o número de mortes é muito maior, porque a região da Síria que foi afetada era uma região afetada pela guerra civil. Então, não existem equipes de resgate suficientes para... Então, assim... muito importante um esforço internacional, porque nesse momento o sofrimento na Síria, na Turquia, obviamente, mas na Síria deve estar sendo imenso, porque as condições de resgate lá são muito piores, os prédios da Síria eram muito menos preparados, tinham passado por guerra civil, então a gente vai ver o número de mortos lá avançar muito. Essa história aí foi uma história assim, o repórter, eu tive sorte nesse dia, porque o Reagan e o Gorbachev no mundo, né? Eu morava em Nova York, o mundo tinha aquela expectativa. Oh, meu Deus, esses dois finalmente vão acabar com a Guerra Fria. O Gorbachev tinha assumido em 85, o Reagan tinha sido eleito em 80, tinha sido reeleito em 84, e aí em 88 eles foram ter esse encontro, o segundo. Eu fui ao primeiro, foi na Islândia, e aí ia haver o segundo encontro em Moscou. E eu estava lá pela TV Manchete, mas na entrevista coletiva final foi feito um sorteio mandrake. Eles disseram assim, nós não temos vaga para todo mundo, então do Brasil pode entrar um só. Aí eu falei para a minha equipe, né, Domingos Mascarenhas, que era o cinegrafista, o Hélio Vares, que era o assistente, e o Paulo Bolívar, o editor. Eu falei, nós estamos perdidos, porque o sorteio com a Globo entre dois... Nossa chance é zero. E não deu outra. Veio o nosso assessor lá, a pessoa o soviético que nos acompanhava, e disse, olha, vocês perderam. Eu tinha certeza que a gente ia perder o sorteio. Puseram a Globo, obviamente, porque a Globo tinha muito mais, e a gente ficou sem ter que fazer. Eu liguei para a minha editora aqui no Rio, Tereza Barros, e falei, Tereza, a gente ficou fora da coletiva final, é o encerramento do encontro e tal. Ela falou, Zenha, posso te dar uma opinião? Eu cubro isso aí aqui para o Jornal da Manchete com agências internacionais. Vai lá e faz uma reportagem especial dessas que você tem feito, que eu acho que o povo aqui é muito curioso sobre a vida na União Soviética. Então, assim, o brasileiro gosta de saber o que tem por trás dessa coisa do comunismo. Eu falei, tá bom, vou fazer uma reportagem, então vou lá no Kremlin, porque o acesso ao Kremlin era completamente fechado, e faço uma reportagem, que daí combinei com a equipe, sobre as catedrais do Kremlin, que são lindas, né? São maravilhosas. Se tiveram a oportunidade de ir a Moscou, atrás daquele muro de tijolinho vermelho, é uma cidade murada. Então, várias catedrais lindas, lindas. Então, como essa oportunidade era raríssima de entrar lá e a gente tinha o credenciamento, eu fui lá. Fui lá, inclusive, naquele dia, dispensei o guia e fui com a minha equipe. E a gente está lá tranquilo, filmando, uma reportagem super simples, assim, e eu feliz, que era um dia lindo, e eu feliz porque estava fazendo um pouquinho de turismo. Aí eu começo a gravar em frente a uma catedral e ouço um burburinho. E aí a gente viu de longe aquele burburinho, aquela movimentação, e era o Gorbachev. Ele vinha saindo daquela entrevista coletiva, onde, aliás, a Globo não conseguiu fazer nenhuma pergunta, aliás, quase ninguém fez, porque, em geral, nesses encontros, quem faz pergunta? Associated Press, Reuters, as grandes agências. Na época, a agência TASS, que era importante, a agência soviética, o New York Times, né? Essas são as perguntas, eles têm um grupo pequeno, eles dão prioridade a quem acompanha a Casa Branca de perto, a TV estatal e tal. E aí eu vi aquela confusão e nós corremos em direção ao grupo. Se você rodar o take inteiro, eu tenho gravado aí, dá para ver que eu faço várias vezes,
eu reajo a cutucões que o pessoal da KGB me dá, assim, para não deixar a gente se aproximar. Daí eu faço... E aí eu começo a gritar. Eu falei, eu vou começar a gritar aqui. E o Domingos também. Começou a gritar, feito louco. Mr. Gorbachev! E aí, um passe de mágica daqueles de filme. Porque o Gorbachev, ele fez assim com a mão, abriu. Né? Coisa de segurança. O chefe mandou, abriu. E eu pude me aproximar. E eu comecei a fazer perguntas para ele em inglês. O Gorbachev, obviamente, falava inglês fluentemente, né? Mas você sabe, se vocês sabem, Plínio e Mauro, que um chefe de Estado não fala, em geral, no idioma de... Só o Sarney, aliás, desculpe, só o Collor, que falou um inglês muito ruim na Casa Branca uma vez. Eu lembro, super macarrônico, né? Você entende? E aí é péssimo, porque... é ruim para a própria diplomacia. Você não deve fazer essa concessão de tentar falar em outro idioma. Mas o Collor, acho que queria se mostrar e fez um discurso... Eu estava lá. Nossa, foi horrível. Constrangedor, né? Eu lembro. Foi constrangedor para os brasileiros ouvir o inglês do Collor na Casa Branca. Enfim, abriu-se, eu comecei a perguntar, o Gorbachev dizia Nepanemaio, que significa não te entendo, não te entendo. E aí, por sorte, o Alexander Yakovlev, que era o embaixador americano soviético no Canadá, e que foi o braço direito do Gorbachev, ele falou, deixa comigo, eu traduzo. E aí eu comecei a conversar com o Gorbachev através do Yakovlev, foi uma coisa muito rápida, eu fiz perguntas, obviamente, relativas ao Brasil, se ele viria para cá, porque o Shevardnadze tinha passado pelo Brasil dizendo que ele queria fazer um tour aqui pela América Latina, estava uma coisa rápida. Mas não foi assim, a entrevista não foi tão relevante do ponto de vista da informação dos meios internacionais. O que aconteceu é que nunca um secretário-geral do Partido Comunista, naquelas circunstâncias, tinha dado uma entrevista improvisada para o meio internacional. Então, assim que a gente chegou no hotel, primeiro apareceu o meu guia louco. Né? Ele era uma mistura de guia com espião. E ele chegou louco, falou, mas como que vocês conseguiram falar com o Gorbachev? Gente, querendo desfazer, se algum conto. Não, foi improvisado. Aí ele pediu uma cópia, ele falou, vocês podem me dar uma cópia? Eu quero levar para a TV, para o Vremya, que é o jornal nacional deles. Lógico, nós fizemos uma cópia, ele levou a fita. E aí começaram a bater na nossa porta, a CNN, a ABC, CBS, NBC, que todas deram essa notícia, mas não pelo conteúdo, dizendo assim, olha que extraordinário, secretário-geral diferente dos outros, ele atende a imprensa na rua, um cara que ele não conhece, que podia ter uma arma e dar um tiro nele, ele atendeu, então assim, foi mais pela essa coisa extraordinária. E aí saiu editado, né? Claro. Aí saiu no dia seguinte, no Právida, na página interna do Právida, saiu uma nota com a tradução do que a gente tinha conversado. Eu dei uma entrevista para a Rádio de Moscou, que foi muito legal, porque quando eu dei essa entrevista gravada para a Rádio de Moscou sobre a entrevista, eu me lembrei do meu pai, que era militante do Partido Comunista, e quando eu era criança lá em Bauru, o meu pai ficava lá fuçando no rádio. Ondas curtas. Sabe aquele rádio? Meu pai fuçando, e eu menino, falava, que coisa é essa, louca? Ele ficava fuçando para achar o sinal. Da Rádio Moscou. Porque aí ficava, não sei se você é desse tempo, e eu via rádio naquele tempo, Mauro, não era 24 horas, então as rádios de Pequim, a BBC e a Rádio Moscou, eles deixavam um sinal. E até hoje me lembro, era pam, 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 pam. Esse era o sinal da rádio. Aí até achar o sinal e ficar esperando a emissão em português. E era ditadura, então meu pai, ele sempre me ensinou, ele falou, você tem que fazer uma mistura aí, para entender o mundo. Você ouve a Rádio de Moscou, ouve a BBC e lê o Estadão. Aí você junta tudo que você leu aí e você tira uma média, porque nenhum deles fala a verdade. Esse é meu pai dizendo como é que eu deveria aprender a... Sensacional, assim,